Olá a todos! A gente vai mergulhar hoje no mundo do TDAH. Você já deve ter ouvido falar bastante sobre, mas a gente vai desmistificar o transtorno, indo além dos estereótipos. Isso indo bem fundo com as pesquisas e o guia do professor Valdes Pantoja, um especialista em neurociência clínica. É isso aí. Porque não se trata só de criança agitada, né? Exatamente. TDAH é uma condição neurológica complexa. Impacta a vida da pessoa de diversas maneiras. Sabe como? É como um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça. Cada pessoa tem uma combinação única de características. E para entender melhor esse quebra-cabeça, o professor Pantoja apresenta os 3 subtipos do TDAH. Que legal. Quais são? Predominância da desatenção, predominância da hiperatividade e impulsividade. E a apresentação combinada. Interessante. E tem a ver com o DSM-5, né? Exatamente. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Ah, tá. DSM-5. Já disse. Essa analogia do quebra-cabeça faz muito sentido, né? Tipo, quem nunca perdeu a chave do carro ou esqueceu um compromisso importante? Pois é. Essa desatenção que você falou aparece bastante nas pesquisas do professor Pantoja. É um dos sintomas mais comuns. E como isso impacta a vida da pessoa? Impacta bastante a concentração, prestar atenção em conversas longas. E até a organização pessoal. A pessoa fica com a mente em constante movimento, sabe? Nossa, entendi. É hiperatividade. É só agitação física. Não. Vai além disso, é uma inquietação mental, uma dificuldade de desligar os pensamentos. Sei, como se o botão de pausa tivesse quebrado. Exatamente. E isso pode se mostrar de várias formas, né? A pessoa pode falar sem parar, ter dificuldade em esperar em filas. Nossa, é verdade. É a impulsividade. Essa também é complicada. A pessoa age sem pensar, se intromete em conversa. Acontece. Tipo, falar sem pensar antes. Mas o professor Pantoja explica que esses comportamentos não são por mal. Ufa, ainda bem. É reflexo de um cérebro que funciona diferente. É como se o cérebro tivesse um software diferente. É uma boa analogia. As pesquisas que o professor Pantoja cita mostram que as áreas do cérebro que controlam a atenção, os impulsos e as emoções funcionam de maneira diferente em pessoas com TDAH. Interessante. E a genética influencia? Sim, se você tem um parente com TDAH, a chance de desenvolver o transtorno aumenta. Caramba, então a genética tem um papel importante. Sim, mas ter a predisposição genética não significa que a pessoa vai desenvolver o TDAH. Entendi. Então outros fatores também influenciam. Sim, fatores ambientais como estresse e traumas na infância e até complicações na gravidez. Nossa, é bem complexo. É por isso que o diagnóstico profissional é tão importante. Faz sentido. Para diferenciar o TDAH de outras condições com sintomas parecidos. Exatamente. E aí, com o diagnóstico, é possível ter o tratamento adequado. E por falar em tratamento, o professor Pantoja dá dicas. Sim, ele tem um guia prático com dicas valiosas. Que legal. E o que ele destaca? A importância do apoio e da empatia. Entender que as dificuldades são reais. É verdade. A pessoa não está fazendo drama. Exatamente. E na prática, como podemos ajudar? Boa pergunta. Tá. O que o professor Pantoja sugere? Rotinas estruturadas, uso de agendas listas e lembretes visuais. Organização é fundamental, né? Sim. Ajuda na organização, no cumprimento de compromissos e na manutenção do foco. E a comunicação? Também é importante. Instruções claras e concisas, sem excesso de informação. Sem bombardear a pessoa com informações. Isso. E adaptar ao ambiente também ajuda. Criar espaços organizados e sem distrações. Exatamente. Para facilitar a concentração. E nesse ponto, ele destaca a importância da paciência e da flexibilidade. É ter em mente que a pessoa com TDAH pode ter dias mais desafiadores. Sim. E o apoio emocional é fundamental. Reconhecer as conquistas e incentivar a autoestima. Mostrar que você acredita na pessoa. Isso. É como ser um bom amigo, né? Verdade. E falando em apoio, o professor Pantoja fala sobre a terapia cognitivo-comportamental. A TCC. Sim. Ela ajuda a pessoa a desenvolver habilidades de organização e autocontrole. Ferramentas importantes para o dia a dia. Com certeza. E ele também fala sobre os medicamentos. Estimulantes e não estimulantes. Sim. Uma possibilidade em alguns casos. Mas sempre com acompanhamento médico, né? Claro, o professor Pantoja enfatiza isso. A medicação só deve ser usada com orientação médica. E o coaching especializado em TDAH. Esse é um aliado e tanto. Ajuda na criação de estratégias personalizadas. É como um mentor que te guia. Exatamente. Mas o professor Pantoja reforça que cada pessoa com TDAH é única. E o tratamento deve ser individualizado. Sem dúvida. E por falar em individualidade, ele também fala sobre hábitos saudáveis, Tipo, exercícios físicos. Ele explica como a atividade física regular ajuda a regular a energia e melhorar o foco. nossa, que legal. E o sono? Fundamental. Dormir bem é essencial para o bom funcionamento do cérebro. Principalmente para quem tem TDAH. Exatamente. E para a gente finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, fica a mensagem. O conhecimento é a chave para a inclusão. Buscar informações sobre o TDAH
Entender as nuances e desmistificar os estigmas é o primeiro passo para uma sociedade mais justa. É isso aí. E aí, o que te chamou mais atenção até aqui nesse nosso mergulho? Nossa, muita coisa. Achei a explicação do professor Pantoja sobre as áreas do cérebro funcionando diferente em pessoas com TDAH me fez entender a complexidade do transtorno. É mesmo. E você? Saber que existem diferentes subtipos e que cada pessoa vivencia o TDAH de uma forma única reforça a importância do tratamento individualizado. Com certeza, é um ponto crucial. É um ponto crucial mesmo. Cada pessoa com TDAH é única. E essa individualidade é algo que o professor Pantoja reforça bastante no guia, né? Sim. Ele fala bastante sobre isso. Hum. O tempo todo. Ele reforça que não existe uma fórmula mágica para lidar com o TDAH. É como se cada pessoa tivesse um manual de instruções próprio, né? Exatamente. E o professor Pantoja nos dá as ferramentas para a gente entender melhor esse manual. Que legal. E quais são essas ferramentas? Bom, a gente já falou um pouco sobre a terapia, né? Mas além da TCC, ele também destaca outras abordagens. Tipo, Terapia ocupacional, psicoterapia familiar, cada uma com seus benefícios. e todas elas ajudam uma pessoa com TDAH, né? Sim, ajudam a entender, lidar melhor com as emoções, a desenvolver mecanismos para lidar com a desatenção e a impulsividade. E a fortalecer a autoestima. Exatamente. E, em alguns casos, ele também menciona a possibilidade de medicamento. Ah, sim. Os estimulantes e os não estimulantes. Isso. Mas ele deixa bem claro que a medicação só deve ser usada com acompanhamento médico. Sem automedicação jamais. É importantíssimo ter a orientação de um profissional. E além dessas ferramentas, o professor Pantoja destaca algo muito importante. Que? A criação de uma rede de apoio. Verdade. Ter apoio da família, dos amigos, dos colegas de trabalho ou da escola faz toda a diferença. É como ter um porto seguro, né? Sim. É ter pessoas que te entendem, te acolhem, te incentivam. Te dão força para seguir em frente. Exatamente. E como a gente pode ser esse apoio? Como a gente pode ser um bom amigo, um bom familiar para alguém com TDAH? Boa pergunta. Uhum. O que a gente pode fazer na prática? Acho que a palavra-chave é comunicação. Comunicação. Se a gente tiver dúvidas, se a gente não estiver entendendo algo, a melhor coisa é conversar abertamente com respeito, com empatia. É se colocar no lugar do outro, né? Tentar entender as dificuldades. Exatamente. E ter paciência também, porque cada pessoa tem seu ritmo, seu jeito de lidar com as coisas. É verdade. E o professor Pantoja nos lembra de muitas vezes as pessoas com TDAH são super criativas, enérgicas, pensam fora da caixa. Sim, e essas qualidades precisam ser valorizadas e incentivadas. Porque quando a pessoa com TDAH encontra um ambiente acolhedor, estimulante, ela pode alcançar resultados incríveis, né? Com certeza. E aí a gente percebe que o TDAH, em vez de ser visto como um obstáculo, pode ser uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Tanto para a pessoa que convive com o transtorno, quanto para a sociedade como um todo. Exatamente. Quando a gente abraça a diversidade, a gente se torna mais rico como ser humano. E abre caminho para um futuro mais justo e acolhedor para todos. Com certeza. Falando de futuro, o que o professor Pantoja vislumbra para as pessoas com TDAH? Ele se mostra bem otimista. Acredita que com o avanço das pesquisas, com a informação de qualidade e principalmente com a mudança de atitude da sociedade, as pessoas com TDAH vão ter cada vez mais oportunidades Oportunidades de quê? de realizar seu sonho, de alcançar seu potencial máximo. Que bom saber que a gente tem profissionais como o professor Pantoja, né? É verdade. Profissionais dedicados a desmistificar o TDAH, a orientar famílias, a empoderar as pessoas que convivem com o transtorno. E a gente, como sociedade, também tem um papel fundamental nesse processo, né? Sem dúvida. Informar-se e questionar preconceitos, lutar por uma sociedade mais justa é responsabilidade de cada um de nós. E para finalizarmos essa parte do nosso mergulho, o que te impactou mais nesse guia do professor Pantoja? Acho que há ênfase na individualidade do tratamento. E a necessidade de uma rede de apoio forte e acolhedora. Isso me marcou bastante. É um lembrete que o TDAH não define a pessoa. E que com apoio certo ela pode alcançar todo o seu potencial. Exatamente. E você, o que te marcou? Me chamou a atenção a forma como o professor Pantoja desmistifica o uso de medicamentos. Ele deixa claro que a medicação pode ser uma ferramenta importante. Em alguns casos? Isso. Mas sempre com acompanhamento médico. E jamais como única solução. É verdade. E principalmente ele reforça que a pessoa com TDAH precisa se sentir acolhida e compreendida. Para poder trilhar seu caminho com segurança e autonomia. Exatamente. E por falar em acolhimento e compreensão, tem uma frase do professor Pantoja que fecha tudo. Com. Ele diz: quando a gente valoriza as habilidades, respeita as dificuldades e promove um ambiente acolhedor, a gente ajuda a criar condições para que as pessoas com TDAH atinjam o potencial máximo. Nossa, que forte. Essa frase é um convite para a gente olhar além do transtorno e enxergar a pessoa por inteiro, com tudo que ela é. Sim,
Com as capacidades, com os desafios, Com singularidades. na verdade. E nesse mergulho que fizemos no guia do professor Pantoja, o que mais te marcou além dessa frase? Acho que é importante da informação e do conhecimento. Para quebrar o estigma que cerca o TDAH, muitas vezes por falta de entendimento, a gente rotula e julga sem saber a história por trás dos comportamentos. Que a desinformação alimenta o preconceito e por isso iniciativas como a do professor Pantoja são tão importantes. Sim, ele se dedica a levar conhecimento de forma simples e acessível para todo mundo. Porque é verdade, a gente viu ao longo do guia a importância do apoio da família e dos amigos da escola de trabalho. É fundamental para a pessoa com TDAH se sentir acolhida. É como um abraço apertado, né? É. Um abraço que acolhe, que compreende e que encoraja. E como ele mesmo diz, não existe fórmula mágica. Cada pessoa é única e precisa de um tipo de suporte. E nós, como sociedade, temos a responsabilidade de promover a inclusão, o respeito à diversidade. Quebrar tabus, desmistificar o TDAH, criar um mundo mais acolhedor para todos. Esse é o nosso desafio, né? É o nosso desafio. E para a gente finalizar esse nosso mergulho profundo no mundo do TDAH, queria deixar uma provocação para os nossos ouvintes. Essa já é provocação. E que tal a gente praticar mais empatia no dia a dia? Se colocar no lugar do outro, tentar entender as dificuldades, as angústias, as alegrias. Gostei. Imagina como seria eu viver com TDAH, com todos os desafios e potencialidades. É um exercício tanto, né? Acho que a empatia é o primeiro passo para construir um mundo mais justo. Um mundo onde as pessoas se sintam livres para ser quem elas são. Um mundo sem julgamentos, sem preconceitos. É isso aí. Nosso Deep Dive de hoje sobre TDAH, base no guia do professor Valdez Pantoja, fica por aqui. Mas a conversa não acaba por aqui, né? A gente continua espalhando informação, combatendo estigma, construindo um futuro mais inclusivo para todos. É isso aí. Até a próxima. Tchau. Lembrem-se, a diferença enriquece, a inclusão transforma.